Bom dia, queridos, graça e paz. É bom demais estarmos na casa do Senhor. Dá uma sensação de abrigo. Nós estamos vivendo dias complicados, mas é tão bom sabermos que, apesar de, o Senhor está conosco. Isso faz toda a diferença. Eu quero convidar você a se pôr de pé. Nós vamos começar cantando ao Senhor. Nós vamos começar o culto adorando a Deus. Deus é digno da nossa adoração. Nós desfrutamos da companhia dEle ao longo da semana e é tão bom estarmos na casa dEle junto com os nossos irmãos, prestando o nosso culto a Ele, cantando para Ele, porque Ele é digno do nosso louvor. Quero convidar você que está acompanhando pela internet para cantar também. Vamos adorar o nosso Deus. É um privilégio que nós temos, privilégio mesmo, e que alguns acabam não aproveitando. Vamos cantar para o Senhor. Quero te convidar nesse instante, aos irmãos que estão presentes aqui, você também que está ao alcance da nossa voz, para que você baixe a sua cabeça nesse instante, você fale com Deus. Nesse momento nós vamos falar com o Senhor, pedindo que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, agradecendo pela manhã que nos deste, que aqui estamos reunidos para engrandecer o nome dEle. Fale com Deus nesse instante. Pai querido, muito obrigado por estar aqui diante de Ti. Obrigado pelo privilégio de ter levantado, de ter acordado. E aqui, ó Deus, diante de Ti nos colocamos para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Reconhecer, ó Deus, que Tu és grande e que Tu és poderoso, que és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Diante de Ti estamos em Tua presença. Receba, ó Deus, nosso louvor e a nossa adoração. Cantemos. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida
Senhor querido, Deus Todo-Poderoso, Senhor que nos ama como somos, Senhor que pretende resgatar a todo ser humano, restaurar todo ser humano. Deus querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem sido para cada um de nós. Louvamos o Teu nome porque nós percebemos o Teu cuidado a cada dia, mesmo, ó Deus, diante das dificuldades, mesmo, Senhor, diante do calor do deserto, o Senhor tem mandado refrigério, o Senhor tem mandado oásis, Senhor, e as nossas lutas se tornam menores com o Teu acalento, com o Teu cuidado. Louvamos, Senhor, o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, porque o Senhor preparou um dia bonito para nós, enquanto dormíamos. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Muito obrigado por aqueles que estão acompanhando através da internet. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e ajuda-nos, Senhor, de maneira que nós possamos honrá-lo a cada dia, Senhor, a cada dia com as nossas vidas. Nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos, Senhor, que as pessoas saibam do nosso relacionamento com o Senhor, a fim de que elas queiram também, a fim de que elas queiram ser abençoadas, Senhor. Senhor que está acima de instituições, de religiões, o Senhor que nos ama acima, inclusive, dos nossos pecados. Fica conosco, Senhor, fala aos nossos corações, através dos cânticos, através da palavra que será ministrada, porque nós queremos, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui nesta manhã, cada um com a sua luta, com a sua dificuldade. Senhor, que saiamos daqui alegres, felizes com a Tua presença. Eu te peço, Senhor, da mesma forma, em favor daqueles que estão acompanhando pela internet, que hoje possa ser um dia, Senhor, de transformação, de mudança, de revisão de conceitos, de confrontação com valores. Possamos sair daqui abençoados pelo Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podem sentar. Então, logo nós tivemos esse problema relacionado com a pandemia, nós precisamos fechar o templo, e nós criamos uma sequência de atividades, porque nós queríamos muito que, de alguma forma, o pessoal se mantivesse junto. Então, nós ficamos com cultos diários, através do WhatsApp, através do Meet, e agora nós estamos fazendo os cultos presenciais às quartas-feiras e aos domingos, mas o restante da semana nós estamos no WhatsApp, nós estamos no Meet, nós estamos nos reunindo, porque entendemos que não podemos ficar longe um do outro. É bom demais caminhar juntos. Uma das propostas é que nunca mais, proposta da igreja, nunca mais caminhemos sozinhos. Sozinhos, nunca mais. Vamos continuar
vamos continuar trabalhando, vamos continuar caminhando juntos. Na segunda-feira, queridos, nós temos, a partir das 15 horas, nós temos um encontro de oração aqui na igreja. Se você tem disponibilidade de horário, às 15 horas, o pessoal está reunido aqui na igreja. À noite, nós temos treinamento das células, com o pastor Leandro. Tem sido abençoador. E eu quero desafiar, pastor, eu não sei nada de célula. Pastor, eu estou chegando agora, eu quero aprender. Não deixe de participar desse treinamento. Nossa igreja, queridos, é uma igreja em células. Nosso objetivo é alcançar os familiares, os nossos vizinhos e compartilhar a mensagem do Evangelho com eles. Pastor, eu já fiz isso, mas minha família não quer Jesus, a minha família não quer caminhar comigo. Tá bom, é um direito que eles têm. O que não pode acontecer é que nós fechemos os nossos lábios e a gente acabe impedindo que as pessoas saibam. Então a gente fala, o que as pessoas vão fazer com Jesus depois de conhecê-lo não é responsabilidade nossa, é responsabilidade de cada um. Então, segunda-feira, treinamento das células. Terça-feira, a noite dos talentos. São... Mari, o pessoal continua com a música? Ok. Está com uma outra proposta, mas é um culto normalmente muito alegre, envolve o pessoal que participa. Se você quiser participar, será bem-vindo. Na quarta-feira, aqui no santuário, oração e estudo bíblico. Quinta-feira, reunião das células. Eu quero lembrar que nós fizemos um desafio de cada um convidar 10 pessoas. Eu sei que muita gente muita gente não vai, muita gente é convidado, mas não vai. Mas nós não precisamos, ou não podemos deixar de convidar essas pessoas. Então vamos convidar a fim de que elas possam participar. Quinta-feira, reunião das células. Sexta-feira, o culto da família. Sábado, culto de estudo bíblico com a nossa juventude. No próximo sábado, especificamente, próximo sábado já? Ok, próximo sábado, teremos o chá com elas, o chá com as meninas de todas as idades. A nossa liderança, a liderança do Ministério das Mulheres, está montando um chá inovador. As irmãs pegam o chá aqui, se eu errar, me fala, tá? Pegam o chá aqui e no sábado, às 19h30, estarão na frente... 17 horas? Tá. Ali está 19h30, eu cheguei até mais perto, podia ser um problema meu de visão, né? Tá. Muda. Então estava, né, gente? Não estou vendo miragem, não. Vamos lá, gente, vamos lá. Então, às 17 horas, as irmãs ficam na frente do Meet e participam do chá juntas. É isso? Ok. Ok, e terça-feira, antes do... lá, está 19h30 lá de novo. A oração. Orando com elas, às 19h30, as irmãs estarão se reunindo para oração. Oração pela família, oração pelos enfermos, oração pelos vizinhos, oração por aquelas pessoas que precisam. Queridos, nós vivemos momentos difíceis e a maioria das pessoas não está percebendo isso. E algumas vezes eu fico administrando informações, porque o objetivo não é a igreja ficar assustada, o objetivo é a igreja ficar de joelhos.
nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus. E evidente, irmãos, todas as coisas que estão acontecendo, Jesus já falou sobre elas há 2000 anos atrás. O objetivo não foi esconder nada da igreja, não. Foi que a igreja confiasse, a fim de que, apesar do contexto, a gente acreditasse que o Senhor está no comando. A gente acreditasse que a história continua nas mãos do nosso Deus. Então vamos continuar tomando chá, vamos continuar orando, vamos continuar atuando como igreja, alcançando pessoas que estão angustiadas, estão desesperadas, abraçando essas pessoas para que possamos cuidar delas em nome de Jesus. Amém? Acho que acabei. Ok. Eu queria convidar as pessoas que foram eleitas, e elas sabem os seus nomes, para virem aqui à frente. E nós vamos dar posse, eu estou querendo muito ver essa liderança operando, essa liderança trabalhando, a nova diretoria da igreja para o ano de 2021. Podem vir, irmãos, por favor. Eu estou adotando esse critério a fim de que a gente não fale nomes na internet e algumas vezes até escapa. Para evitar exposição dos nossos irmãos. O pessoal do louvor aqui já está aqui na frente, né? Então, os nossos irmãos estão participando efetivamente da liderança da igreja do Senhor. Nós vamos orar, irmãos. Eu queria convidá-los a se porem de pé. E quero convidá-los a estenderem suas mãos para cá. Nós vamos orar ministrando bênção do Senhor sobre a vida desses irmãos, que sirvam para o Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela bênção que recebemos do Senhor, de sermos úteis à Tua causa. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos. Que eles sejam dirigidos pelo Espírito Santo, na ministração, no trabalho que estarão desenvolvendo. Senhor Deus, que haja resultados para a honra e glória do Teu nome, na vida deles e através da vida deles. Nós oramos, Senhor, por aqueles que não estão aqui, mas fazem parte da diretoria. Alguns, ó Deus, por problemas de saúde, alguns outros, Senhor, porque estão acompanhando pela internet. Ó Deus, que a bênção, a Tua bênção, alcance a cada um dos meus irmãos. Fica conosco, Senhor. Dá-nos a alegria, sempre, a alegria de Te servir. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. A condição de presidente, eu os declaro empossados. Que Deus abençoe, possamos fazer a obra que o Senhor tem diante de nós. Deus abençoe. Queridos, podem sentar. Eu queria dar as boas-vindas aos nossos visitantes, todos os nossos visitantes. Eu não sei, nós temos aqui pessoas de outras igrejas, levantem as mãos, por favor. Alguns, ok, de outras igrejas.
Obrigado porque vocês estão conosco, Deus os abençoe. Muito bom ter vocês conosco. Nosso foco, queridos, nós entendemos pessoas de outras localidades que fazem parte de uma igreja só, porque Jesus só tem uma igreja. Ou a pessoa está dentro, ou ela está fora. Ou ela faz parte da igreja de Jesus, ou não faz parte de igreja nenhuma, porque ele só tem uma igreja. Então, sejam todos muito bem-vindos. Meus filhos estão ali, estão de máscara, quase não os reconheci. Que bom revê-los. Muito bom ter vocês aqui. Vamos ficar de pé, queridos, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar nosso Deus. Bom demais estarmos na casa do Senhor. Eu quero convidar você, querido, para mim, no meu coração, existe uma diferença muito grande entre a gente cantar e adorar. Cantar, a gente canta música, para quem gosta, Roberto Carlos, Roupa Nova, a gente canta isso. Para adorar a Deus, é mais. Nós cantamos para Ele, nós falamos com Ele, cantando. A nossa proposta é adorar a Deus, é cantar para Ele, é saber que o Espírito Santo está aqui entre nós, é saber que Deus está aqui entre nós e que estará recebendo o nosso culto. Então cante para Ele, preste o seu culto para o Senhor. Irmãos, essa é uma música bem antiga, acho que a maioria daqui dos irmãos conhecem. Ela tem uma divisão entre vozes masculinas e vozes femininas. Então nós iremos cantar nessa divisão, lembrando que vamos iniciar cantando já, dividindo aqui as vozes, né? Eu vou cantar, as vozes masculinas irão cantar, as vozes femininas vão estar repetindo. Depois nós iremos cantar só os homens. Essa parte eu canto e louvo ao Rei que é digno. Quando a gente voltar, as vozes femininas vão cantar Ele é meu Senhor. Eu vou orientar na hora da gente cantar. E no final nós vamos fazer esse contracanto, né? Das duas vozes cantando a música em conjunto masculino e feminino. Vamos lá então. Tu és santo? Vivi pra gente o início, Tu és santo? Tu és santo, poderoso, Tu és digno, de todo louvor, eu te sigo, eu te busco, para sempre. Te amarei, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e louvo diante dele, eu me prostro, e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, Só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, poderoso, Tu és digno, Tu és digno de todo louvor, de todo louvor. eu te sigo, eu te busco, para sempre, te amarei. Mulheres, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele
só por Ele eu viverei. Agora lá no início. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és de digno todo louvor. de todo louvor. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te busco eu te busco para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. Todos. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, eu Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, Ele reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador, Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. príncipe da paz, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, essa canção que nós vamos cantar é uma canção também que todo mundo conhece. E é uma canção que a gente deve realmente cantar com o nosso coração, né? A palavra do Senhor diz que é tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória, amém. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós estamos aqui. Se você respira nesse momento é porque o Senhor tem gerado vida em você. E eu costumo agradecer muito a Jesus todos os dias. Jesus, obrigada pela tua vida em minha vida. Obrigada porque eu respiro, porque o Senhor tem gerado vida em mim a cada amanhecer. E eu tenho tantos motivos para adorar e para exaltar o meu Deus. E eu sei que você tem também. Se você conhece a letra dessa canção, fique à vontade, feche os seus olhos. Eleve o seu coração agora diante do altar do Senhor e cante: Senhor, eu quero te adorar na beleza da tua santidade, te adorar porque tu és digno de toda honra, todo louvor e de toda adoração. O Espírito Santo do Senhor nesse momento esteja encontrando em nós corações que o adorem em espírito e em verdade, tirando de nós tudo que não é dele, para que o nosso coração esteja inteiro aqui no altar, para que tudo aquilo que de alguma forma venha impedir a nossa adoração genuína ao nosso Deus, o Senhor esteja tirando de nós, porque nós queremos adorar o Senhor como Ele merece. Então vamos cantar. Cante nesse momento de forma que o teu canto, a tua canção, a tua adoração encante o coração do nosso Deus, para que o Espírito dele se alegre nesta hora. Aleluia, Jesus. porque Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. porque dele, por ele, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. a ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. a ele a glória,
profundas riquezas saber, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis são o Senhor. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. a Ele a glória. A Ele a glória, A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez, igreja, a Ele a glória. A Ele a Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. E agora, para encerrar, glória ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Para sempre. Amém. Nós vamos orar. Precisa acender, não? Nós vamos orar, queridos. Muitos de nós estão buscando respostas do Senhor. Alguns com problemas pessoais, alguns com dificuldades com a justiça, processos que não têm andado. Alguns outros com familiares enfermos. É o mundo que a gente está vivendo. Mas a gente é chamado a buscar ao Senhor. E como povo de Deus, como povo que confia no Senhor, nós vamos fazer isso. Eu quero convidar a irmã Rose para nos dirigir a Deus nesta palavra de oração. Rose não sabe aquilo que está no seu coração.
mas você pode falar com Deus. Se você se lembra de alguém que está passando por um momento difícil, então seja você o intercessor, peça a Deus por esta pessoa, a fim de que essa pessoa seja alcançada, independentemente de quem seja, querido. O sacerdote, quando ora por terceiros, ele não ora porque ele gosta da pessoa, ele ora porque a pessoa precisa. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Coloque as pessoas que você conhece no altar do Senhor. Nós vamos ver, se quisermos, grandes coisas na vida dos nossos irmãos e nas nossas vidas também. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigada pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade de cantarmos louvores ao Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo que Tu és. E Tu tens feito tanto por nós. Tu tens feito por merecer, Deus, a cada instante o nosso louvor e a nossa adoração, pelo que Tu és, Senhor. Porque Tu és tudo para nós. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo que nós desejamos, Senhor. E se assim não for, que o Teu Espírito Santo coloque em nossos corações o desejo de buscar a Tua face a cada instante. Deus, em nome de Jesus, ouve o clamor do Teu povo nesta hora. Senhor, eu não conheço os corações de todos que aqui estão, mas o Senhor conhece. O Senhor que nos criou, o Senhor nos formou, e o Senhor conhece detalhes das nossas vidas que nem mesmo nós conhecemos. E por isso nós nos entregamos, ó Deus, nesta hora diante do Teu altar. Que o Teu Espírito esteja sondando cada coração aqui nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu povo aqui reunido, neste templo, em suas casas, ó Deus, possa experimentar a abundância da Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha tirar de nós tudo que não é Teu, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa caminhada contigo. Deus, nós não queremos, Senhor, ser, ó Deus, o que fomos ontem. Nós queremos ser, ó Deus, servos melhores, Senhor. Nós queremos ser uma igreja melhor, ó Deus, uma igreja que alegre o Teu coração, uma igreja, Deus, que o Senhor esteja achando graça. Senhor, em nome de Jesus, ajusta, Deus, o Teu corpo, Senhor, à Tua vontade. Nós somos os Teus filhos, ó Deus, e nós entendemos, Senhor, que mesmo sem merecer, o Senhor nos ama e tem nos dado a oportunidade, Senhor, de caminharmos contigo, de fazermos parte da Tua obra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos experimentar, Senhor, a Tua vida, Senhor, em nós. Mas que seja, Deus, como diz a Tua palavra, Senhor, a vida em abundância que o Senhor tem. Nós não queremos viver uma vida mais ou menos, ó Deus, Senhor, apesar das circunstâncias, dos nossos desertos, Senhor, das aflições, ó Pai, deste mundo. Nós queremos, Senhor, viver na plenitude da Tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos experimentar, Deus, todo tempo, em todo tempo, o toque do Teu Espírito em nós, nos mudando, nos moldando, Senhor. Deus, aqueles que estão enfrentando problemas de saúde física, Deus, nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o médico dos médicos, e como nós temos falado isso, porque nós cremos sim, Senhor, que Tu podes curar. Nós cremos, ó Deus, que basta um toque do Senhor, basta, Deus, uma palavra do Senhor, ó Deus, para que possam ficar curados, ó Deus, aqueles que precisam de cura física. Mas tantos outros, ó Deus, têm experimentado, Senhor, problemas espirituais, problemas emocionais. Senhor, de igual forma que o Senhor esteja curando. Ó Deus, que os Teus filhos possam, Senhor, experimentar, Deus, a Tua cura, a Tua graça, Senhor, a leveza, Deus, do Teu amor, Senhor, a leveza do Teu perdão. Ó Deus querido, nós não temos, Senhor, outro Deus além de Ti, ó Deus, nós queremos sempre socorrer a Ti, porque o nosso coração é Teu, Senhor, a nossa vida é Tua, Deus.
Ó Deus, tantas feridas, Senhor, que às vezes nós nem mesmo, Senhor, percebemos, aquelas feridas que só o Senhor pode ver. Essas o Senhor esteja curando também. Visita, Senhor, cada mente aqui, ó Deus, e sara, Senhor, as nossas mentes. Tempos tão conturbados, ó Deus, mas o Senhor pode nos curar, o Senhor pode libertar, ó Deus, dos nossos medos. E, ó Deus, em tempo, salva-nos, ó Deus, de nós mesmos, Senhor, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, ser parecidos com Jesus a cada dia, e mais, ó Deus. Para que a Tua face, ó Deus, esteja refletindo em nosso rosto. Para que as pessoas, ao olharem para nós, conheçam e reconheçam o Jesus Cristo que nós servimos. O Jesus que se deu na cruz para nos salvar, para nos libertar. O Jesus que tem gerado vida em nós. Que nós sejamos, ó Deus, uma igreja viva que serve o Deus vivo. Que nós sejamos, ó Deus, a igreja que avança, que vai adiante. Senhor, sendo agentes da Tua graça neste tempo. Sendo, Senhor, agentes da Tua graça, Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Os pecados, ó Deus, que de forma consciente cometemos, mas aqueles que às vezes cometemos e nós nem percebemos. Esses o Senhor também venha nos perdoar e nos limpar, para que estejamos inteiros, ó Deus, diante da Tua presença. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, Senhor. E nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos pelo que Tu és. E é no Teu nome, Jesus, que nós oramos. O Jesus que se deu na cruz por cada um de nós. Obrigada por tudo, mas sobretudo pelo Teu amor manifesto naquela cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Queridos, podem sentar. Por favor. Nós vamos cultuar ao Senhor nesse momento com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Essa semana, um grupo da igreja foi à Casa de Recuperação, Desafio Jovem. E é sempre abençoador, sempre, toda vez. Aquelas pessoas que estão sendo atendidas lá são ex-drogados, enfim, cada um com um tipo de droga, e são tratados por duas pessoas, dois irmãos, que são tementes a Deus, só isso. E quando falo só isso, é porque algumas pessoas acreditam que precisa muito mais que isso. E como elas não têm um curso de especialização, enfim, elas acabam não participando, não ajudando. E muito bom a gente ver o resultado. Foram levados muitos quilos, eu não sei exatamente quantos quilos, foram comprados em torno de 870 quilos, mas estão sendo divididos por algumas instituições, e esses quilos só foram comprados porque você participou. Nós só podemos ajudar porque você faz a sua parte. Enquanto estivermos cantando o hino 330, confiando no Senhor. Ninguém dá o que sobra. A gente não dá o que sobra para Deus. Vamos investir no reino. Vamos voluntariamente participar desse momento de culto. Você pode sair do seu lugar enquanto estivermos cantando. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando no
braços do meu Deus vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus vou seguro, descansando no poder de Deus. Apenas a quarta estrofe. Lutai sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus vou seguro, descansando no poder de Deus. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar nos teus braços. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos ajudado a atravessar os vales e a alcançar vitória. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos do nosso dia a dia. E nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar diante de ti, na tua presença, para te louvar e te bendizer. E que nesse instante, ó Deus, dízimos e ofertas trazidos aqui na tua casa, seja unicamente para que o teu reino seja divulgado em toda a face da terra. Usa, Deus, e que possamos usar da melhor forma possível para que vidas sejam alcançadas. Te agradeço as bênçãos e o privilégio novamente de estar em tua presença. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu vou pedir ao meu staff para me ajudar, trazendo pelo menos uns 4 copos de água aqui, pelo menos, porque é melhor, eu não acho que vai sobrar, mas é melhor sobrar que faltar. Eu queria convidar, querido pastor Leandro, meu irmão, companheiro de ministério e um grande parceiro de caminhada. Nós vamos orar antes, e eu quero desafiar você, querido, a prestar atenção naquilo que você vai receber, porque você será tentado a lembrar das coisas que ficaram em casa por fazer. Você será tentado a pensar em outras coisas. Eu quero desafiar você a pedir a Deus que o seu coração esteja aqui dentro para receber aquilo que Deus colocou no coração do pastor Leandro, que não foi apenas para alimentar o coração dele, mas para alimentar os nossos corações. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez falando contigo, para te pedir, Senhor, que o Senhor fale nesta manhã aos nossos corações. Nós queremos, Senhor, nós precisamos ouvir. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos tudo que não é teu nesta manhã, a fim de que apenas o teu querer, apenas o teu projeto para as nossas vidas, o teu propósito para as nossas vidas se sobreponha. Nós precisamos ouvir a tua voz. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vou pedir mais uma vez o staff, tem um microfone aqui, ok.
Depois que eu aprendi staff, eu estou gastando. Deus te abençoe, pastor. Alô? Irmãos, é sempre um prazer estar com vocês. Eu amo pregar. Qual pastor que não gosta de pregar, né? E eu amo estar na casa do Senhor. Eu tenho orado e eu tenho me planejado a abençoar essa igreja aqui. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leandro. Eu tinha uma igreja próxima aqui, Igreja Batista Atitude da Zona Sul, e eu deixei a igreja por um projeto que eu cria e eu creio que ainda é de Deus, um mestrado que eu estava para fazer nos Estados Unidos, mas graças à pandemia, eu estou preso no Brasil, mas isso tem sido uma bênção para mim, porque eu pude conhecer melhor o pastor Márcio, conhecer melhor essa igreja, amar os irmãos e de alguma forma poder abençoar vocês. Então toda oportunidade que eu tenho de pregar, eu sempre quero ajudar a igreja do Senhor a ser mais linda, mais profunda, mais transformadora. O título da mensagem de hoje, está lá? Seja a igreja que Jesus planejou. Quando a gente pensa em igreja, normalmente a gente pensa em templo, normalmente a gente pensa em local. Só que a igreja não é um local, nunca foi. A igreja é formada pelas pessoas, a igreja é formada pelos irmãos. Se um dia alguém vier aqui e colocar uma bomba, explodir esse local, a PIB de Botafogo morre? Não, irmãos, porque se vocês continuarem vivos, a igreja continua viva. Então a igreja somos nós. E eu queria que você pensasse na igreja tanto como um grupo de irmãos, quanto a igreja como sendo você como indivíduo. Então abra a sua Bíblia em Efésios no capítulo 10, Efésios capítulo 4, verso 10. Nós vamos ler do versos 10 a 16. A pergunta que eu quero fazer é: como é que você sabe que a igreja está seguindo exatamente o caminho que Jesus planejou? Como é que você sabe se uma igreja está sendo bem avaliada pelo Senhor ou não? Como é que você tem convicção? Não, essa igreja está fazendo tudo aquilo que Jesus projetou. Como é que a gente avalia isso? Irmãos, se você não souber avaliar isso, é possível que você esteja na igreja errada, e você nem sabe. E eu orando sobre isso, eu perguntei: Deus, tem critério? Tem critério para a igreja? Irmãos, e Paulo nos ajuda nisso, porque em Efésios no capítulo 4, a partir do verso 10, mais especificamente a partir do verso 11, ele vai falar sobre os critérios para se avaliar uma igreja. Como é que você sabe se uma igreja é a igreja que Jesus planejou ou não? Como é que você sabe se você, como PIB de Botafogo, se você está no caminho certo ou não? Como é que você sabe se você, como indivíduo, está no caminho do Senhor ou não? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E o meu desejo, eu espero que o seu desejo, é ser a igreja que Jesus planejou. Eu vou ler a partir do verso 10. Está aqui? Isso. Irmãos, só por hoje eu troquei a versão. Eu uso a nova versão internacional. Estou usando hoje a nova versão internacional. Mas vocês podem ler com a Almeida, que não vai fazer a menor diferença. Vamos lá? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados
para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, esse texto vai falar sobre como a igreja precisa ser organizada, como os membros precisam se desenvolver, como você sabe se você está na medida certa daquilo que Jesus esperou para você. Então, pensando sobre isso, eu quero que você como indivíduo e nós como igreja, nós desejemos ser a igreja que Jesus planejou. Mas afinal de contas, como é a igreja que Jesus planejou? Bom, primeiro, a igreja que Jesus planejou tem uma liderança multifacetada e que entende o seu papel. Olha os versos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando o texto fala ele designou, sobre quem que o texto está falando? Jesus. Então Jesus vem e ele escolhe, ele organiza a igreja, dando para a igreja 5 tipos de pastores diferentes. Você achou que todo mundo era pastor, não é isso? Mas o texto vai ensinando para a gente que existem 5 tipos de pastores. Irmão, toda vez que eu prego essa mensagem, as pessoas ficam falando agora dos pastores, porque aquele pastor ali é pastor evangelista, aquele pastor ali é pastor profeta, aquele pastor é pastor mestre. Só abrindo então um parênteses para te explicar sobre os 5 tipos de pastores. Existem algumas relações de dons. Você vai encontrar relações de dons, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12. Você vai encontrar a relação de dons em Romanos capítulo 12. E esses dons têm a ver com a multidiversidade da igreja. Esses dons servem para todos os membros da igreja. Mas os dons de Efésios capítulo 4, verso 11, são os dons de liderança, ou os dons de governo. Esses dons são os dons que eles só vão ser manifestos entre os pastores da igreja. Quais são os dons? São 5 tipos de dons: o apostolado, a profecia, o evangelista, o pastor e o mestre. Só para explicar, na Bíblia tem 2 tipos de apóstolos. O primeiro tipo de apóstolos são os apóstolos que andaram com Jesus. O último dos apóstolos que andou com Jesus se chama Matias. Você vai ver isso no início de Atos, quando eles precisaram substituir Judas. Eles substituem Judas por Matias. E o critério para escolher era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, mas era um homem que tinha andado o tempo todo com Jesus. Esse foi o último dos apóstolos que tinha como critério ter andado com Jesus. Mas existe um outro critério para o apostolado. E esse critério são aqueles que desenvolvem um ministério onde ninguém tinha desenvolvido antes. São os desbravadores, são os iniciadores, são os missionários. Você já percebeu que na Bíblia nunca tem a palavra missionário? Alguém já viu em algum lugar escrito missionário na Bíblia? Não tem, né? Mas tem apóstolo. Quais são os apóstolos, por exemplo, que são os desbravadores, os iniciadores? Eu conheço 2 na Bíblia, pelo menos: Barnabé e Paulo. Paulo é apóstolo, sim ou não? Sim, mas ele andou com Jesus? Não. Então, que tipo de apóstolo ele é? Ele vai explicar em Gálatas: eu sou apóstolo porque eu construí onde ninguém tinha colocado o fundamento. Eu iniciei pregando o evangelho onde nunca foi colocado nenhuma semente. Eu sou um apóstolo porque eu sou um desbravador. Então, quando esse texto fala sobre o dom de apostolado, esse texto está falando sobre aquele que inicia um projeto, que é o mesmo dom que havia em Paulo,
que era o mesmo dom que havia em Barnabé. Então, se você quiser, você poderia chamar os missionários de apóstolos. Eu até gostaria, porque às vezes a gente dá pouco valor aos missionários. E eu sei porque eu fui missionário 12 anos antes de ser pastor de uma igreja local. Mas eles são apóstolos, irmãos. Fora os apóstolos, o segundo tipo de pastor é o profeta. E quando você pensa na palavra profeta, a primeira coisa que vem na sua cabeça é revelação, sim ou não? Eu quero te dizer que na Bíblia, a maioria das vezes que aparece o profeta, ele tem muito mais a ver com dizer a verdade a quem está em pecado, do que revelar qualquer coisa. Pode acompanhar qualquer dos profetas, Isaías, Jeremias, Oséias, Joel. Você vai ver que os profetas têm muito mais a ver com falar a verdade do que com revelação de algo sobrenatural. Tem o evangelista que tem o dom de evangelismo, é o cara que tem a habilidade para compartilhar. Tem o pastor. Ah, pastor, eu não sei quem é o pastor. O pastor é aquele que acolhe as ovelhinhas, é aquele cuidadoso, amoroso, zeloso, aproximador, abençoador. Pastor Márcio, eu acho que você tem o perfil de pastor. Para mim, dos 5 dons, eu acho que o seu dom mais forte é o pastor. Sim ou não? Concorda comigo? E o último é o mestre, aquele cara que sempre quando vai pregar, um pastor mestre, por exemplo, antes dele pregar, ele falou: gente, eu queria antes fazer uma abordagem histórica, cultural, antropomórfica. O cara, ele viaja, ele vai te dar a história, a geografia, ele vai te dar todo o contexto da cultura antes de começar uma pregação. Por quê? Porque a mente dele trabalha como mestre. Irmãos, ok, nós temos 5 tipos de pastores, mas a igreja que Jesus planejou, o que os pastores fazem? Qual é a função principal do pastor? Pensa aí na sua cabeça. Talvez você tenha pensado, a função principal do pastor é pregar, sim ou não? E a resposta é não. Então a função principal do pastor é aconselhar, sim ou não? E a resposta é não. A função principal do pastor é orar, sim ou não? E a resposta é não. A função principal do pastor é estar aqui gerindo a igreja, administrando, e a resposta é não. Pastor, então qual é a função principal de um pastor? Verso de número 12. O objetivo dos pastores é preparar os santos para a obra do ministério deles. O objetivo principal do pastor Márcio é olhar para você e dizer: irmãos, vamos descobrir qual é o seu dom? Eu vou te ajudar a reconhecer, a desenvolver e a aplicar. A função principal de um pastor, porque ele diz aqui, verso 12, com a finalidade, com o objetivo, com o propósito de preparar os santos para o ministério deles. O problema de uma igreja é que normalmente numa igreja os santos nem sabem qual é o ministério deles e nem usam os dons deles para o ministério deles. Já falei sobre isso aqui. Mas o sonho de Jesus, a igreja que Jesus planejou é: eu sei qual é o meu dom, o meu pastor me ajuda a desenvolver o meu dom, e eu vou aplicar esse dom para que o evangelho cresça, para que a igreja do Senhor cresça. A igreja, irmãos, ela foi chamada para fazer a diferença. A igreja foi chamada para que os santos, quem são os santos? Levanta a mão, quem é santo? Ah, que bom. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito. Você não é? Que bom, eu também não sou. A Bíblia fala que só teve uma pessoa perfeita. Quem foi? Fora Jesus, todo mundo é imperfeito. Seja bem-vindo. Vira para a pessoa do seu lado e fala: você não é tão bonzinho quanto parece. Todos nós somos imperfeitos. Pastor, então por que Paulo está dizendo a fim de preparar os santos? Irmãos, não são os santos que não têm pecados.
mas os santos que foram santificados pelo amor de Jesus. Nós fomos tornados santos porque Jesus morreu por nós e Ele se tornou santo dentro de nós. Numa igreja do Senhor, ou você é o que lidera, ou você é o que serve. É o que diz, por exemplo, a lista dos dons em 1 Pedro capítulo 4, versos 10 e 11, fala o seguinte: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala ou lidera, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, e se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Irmãos, Deus planejou uma igreja viva, atuante, transformadora, onde todos entendem e exercem o seu papel. Eu creio que Deus chamou a PIB de Botafogo para ser uma igreja avivada. Irmão, não estou falando nada de dons sobrenaturais. Pode até ter, eu não tenho crise com isso. Mas o que eu estou dizendo é uma igreja viva, transformadora, desenvolvida, aconselhadora, que cuida, que protege, que abençoa. Talvez você pense, pastor, eu não tenho papel nenhum, e se eu tiver, o meu papel é tão pequeno que as outras pessoas podem suprir esse papel. Então eu quero te contar uma história. Existia um ônibus espacial chamado Challenger. O Challenger, irmãos, era a maior máquina, a mais complexa da sua época. Ela tinha 2,5 milhões de peças. Acredita nisso? Ela tinha 37 metros de comprimento. Ela alcançava uma velocidade de 23 mil quilômetros por hora. Ela era capaz de suportar altas temperaturas. Ela reentrava na atmosfera e ela vinha e ela pousava como se fosse um avião. Era impressionante, irmãos. Mas na manhã do dia 28 de janeiro de 1986, centenas de pessoas estavam reunidas lá no Cabo Canaveral, na Flórida, para assistir ao lançamento da Challenger. E a Challenger explodiu, matando 7 tripulantes. Eu não sei se você lembra disso. A investigação do acidente concluiu que um pequeno anel de borracha, ele se rompeu e o combustível vazou e a nave explodiu. Um pequeno anel de borracha fez toda a diferença. O mais interessante é que a nave tinha diversos anéis de borracha, e a NASA disse o seguinte, antes desse acidente: se um anel se romper, os outros, eles conseguem compensar. Foi isso que aconteceu? Um pequeno anel se rompeu, um só, e a nave toda explodiu. O que eu quero dizer com isso? Talvez você ache que o seu papel nessa igreja é pequeno. Talvez você pense: ah, pastor, eu sou só o apoio. Eu sou o auxiliar do auxiliar da igreja. Eu estou aqui só para varrer o chão. Irmãos, eu quero te dizer, todo mundo tem um papel importante na igreja de Cristo. E se você não exerce o seu papel, você sobrecarrega alguém. E talvez essas pessoas não podem suportar o papel que era seu. Vira para o lado, diz para a pessoa do seu lado: todo mundo é importante. Fala, cada pessoa é importante. Fala, você é importante. Também a igreja que Jesus planejou entende o papel da unidade e da maturidade. Olha os versos 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Irmãos,
todo mundo fala de unidade, mas unidade é algo muito complexo. Por exemplo, você sabe a diferença entre unidade e união? Alguém conseguiria explicar para mim a diferença entre unidade e união? Eu vou explicar para você. Decora comigo: batata. Batata. Vou te falar a diferença entre unidade e união. Quando você pega um saco com um monte de batatas, o nome disso é união, porque você consegue identificar cada batata, não é isso? Mas a partir do momento que você pega essas batatas, descasca e faz um purê de batatas, você consegue identificar cada batata? Porque as batatas todas fazem uma única massa, e é engraçado que antes de você fazer o purê, você consegue perceber que cada batata tem uma cor diferente, não é verdade? Ela tem um jeito diferente, ela tem uns buracos diferentes, mas quando você mistura, todas as batatas têm a mesma cor, sim ou não? Isso é unidade. Cada um tende a pensar de um jeito, cada um quer viver de um jeito, cada um quer ensinar de um jeito. E as pessoas querem lidar com Jesus como se cada um pudesse construir o seu próprio Jesus. Uma vez eu estava conversando com um rapaz sobre Jesus e ele me disse: eu creio em Jesus, mas não esse da Bíblia. E eu fiquei pensando: meu Deus, qual outro lugar que tem Jesus? Se não é o Jesus da Bíblia, qual o Jesus que esse cara está falando? Sabe o que é isso? Isso se chama imaturidade espiritual, onde cada um quer construir a sua fé de acordo com os seus pensamentos. A pessoa quer definir a sua fé, a pessoa quer definir o seu Cristo, a pessoa quer definir a sua Bíblia. Infelizmente, nessa época, pessoas têm buscado Jesus com caminhos ilusórios, com filosofias, com sabedoria humana, com charlatanismo, com doutrinas distorcidas da Bíblia, irmão. Irmão, eu vou te dizer, eu não tenho nada contra a filosofia, não tenho nada, desde que filosofia seja filosofia. Quando eu estou assistindo pregação e o cara não cita a Bíblia, mas ele fica filosofando aqui na frente, me dá um nervoso, irmãos, me dá uma certa irritação, porque eu falo, eu quero aprender mais do que o conhecimento humano, eu quero aprender sobre a revelação divina. Eu não sei se vocês percebem, sempre que eu venho pregar e eu faço uma afirmação, depois eu digo, onde está escrito no texto a afirmação que eu fiz, sim ou não? Porque eu quero que vocês tenham intimidade é com a palavra e não comigo. O que eu quero que vocês aprendam é com a palavra e não comigo. Só que hoje em dia, cada um fala o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. A igreja que Jesus planejou luta pela unidade e pela maturidade. Unidade de fé, unidade de conhecimento, unidade e maturidade. Irmãos, se você não crescer na fé e no conhecimento, você vai engolir qualquer bobagem que as pessoas compartilham com você. Por exemplo, eu fui visitar uma igreja, irmãos, e o pastor lá da frente, pior que eu conheci o pastor, ele virou e falou assim: agora é o momento da profecia, cada um profetiza para o irmão que está do seu lado. Irmãos, profecia é uma palavra muito séria. Deuteronômio capítulo 18 fala que qualquer que profetizar sem revelação do Senhor, ele vai ser punido por isso, porque ele toma o nome de Deus em vão, porque ele revela alguma coisa que não é de Deus. Mas quando o pastor falou, profetiza sobre a pessoa do seu lado, que eu olho para o meu lado, tem uma senhorinha, velhinha, já chorando, sabe cachorro que caiu da mudança? Desesperada, irmãos, eu percebi que ela estava desesperada para ouvir alguma palavra, e eu virei para ela, irmãos, e eu falei, eu profetizo sobre a sua vida, toda sorte de bens espirituais nas regiões celestes. Irmãos, ela começou a chorar, chorou, que profecia. Irmãos, eu só não disse para ela que essa profecia já está escrito em Efésios capítulo 1, verso 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo.
Qual o problema das pessoas? As pessoas não têm conhecimento, as pessoas aplicam a fé dela em lugares que não têm conhecimento, e as pessoas não atingem a maturidade. Por isso que os versículos vão falar sobre alguém que é tão inconstante, que bate um vento para cá e ele vem para cá, bate um vento para lá e ele vai para lá, imaturo. Como é que alguém é maduro? Conhecendo a palavra, aplicando a fé à palavra. E a igreja que Jesus planejou entende a relação entre ação e crescimento. Olha os versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, o texto deixa claro que o crescimento vem na mesma medida em que cada parte exerce a sua função. O crescimento da igreja vem na medida em que cada parte exerce a sua função. A ideia é que cada pequena parte auxilia no crescimento do todo. O contrário também pode ser real. O corpo não cresce na medida em que cada parte não exerce a sua função. Ou seja, tudo que você faz com a sua fé traz consequências. E também tudo que você não faz com a sua fé também traz consequências. Eu conheci um rapaz, irmãos, e era muito comum na minha época de adolescente, pessoas que gostavam de malhar os braços, mas não gostavam de malhar as pernas. E era engraçado, porque você pegava um cara que era fortão assim, aqui em cima, e a perna fininha. Vocês pegaram isso? O cara era fortão assim, e a perna esmirradinha, fininha. Irmãos, eu não sei qual o papel que você tem no corpo de Cristo, mas eu quero te dizer que se você é a perna, você foi chamado para malhar a tua perna. E a fé é um músculo que ele precisa ser exercitado. O mais engraçado da fé, irmãos, é que aquilo que você já viveu no Evangelho não vale mais para a próxima fase que você vai viver no Evangelho. Músculo. Quem aqui faz academia? Levanta a mão. Ah lá, nós temos. Se você quer que o músculo cresça, o que você tem que fazer? Cada vez você precisa pegar mais peso. A fé é igual. E eu vou te dizer, Jesus está comprometido com o seu crescimento espiritual, porque Ele cada vez vai te dar a oportunidade de exercer melhor a sua fé, para que você cresça. Nós fomos chamados para edificar uns aos outros em amor, cuidar uns dos outros em amor. Edificamos o corpo quando nós assumimos o nosso papel. E por último, a igreja de Jesus, a igreja que Jesus planejou, se assemelha a Cristo. Olha o verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, Deus chamou a igreja para ser madura, mas Ele botou um alvo, que está escrito no final: a medida da plenitude de Cristo. Quando uma pessoa se avalia, por exemplo, se alguém te perguntar, você é uma pessoa boa ou ruim? Qual vai ser a sua resposta? Eu te digo qual a resposta da maioria das pessoas. As pessoas se avaliam por baixo. E você vai responder provavelmente assim: eu sou bom, nunca matei, nunca roubei, eu sou uma pessoa ótima. Sabe qual é o seu problema? A sua medida é muito baixa. Só que aqui, irmãos, o texto está dizendo que o sarrafo está mais alto. Para quem aqui é ginasta olímpico, para quem aqui trabalha com Olimpíadas, eu quero dizer que existe o salto com vara. Não tem lá o salto com vara? Tem lá aquele bambu que é chamado de sarrafo.
o objetivo do salto com vara é você usar a vara, você vem na velocidade, você usa a sua energia cinética, você cria lá aquele pêndulo com alavanca, você salta sem tocar no sarrafo. E se você conseguir fazer isso, você vai ser campeão se você for o mais alto. Certo? Nós normalmente colocamos o sarrafo a pessoa que é assassino ou o ladrão. Só que esse texto está dizendo que a medida do sarrafo é Cristo. Até que todo atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso sarrafo. Então, irmãos, o que você faz com a sua fé como cristão vai resultar no final. É a velocidade em que você entra no projeto, no processo lá, que faz com que te catapulte mais alto. Então a sua fé e o seu conhecimento, na minha opinião, se eu fosse usar isso como um termo espiritual, eu diria que a sua vara é o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento, maior a sua vara. Quanto maior a vara, maior a possibilidade de você atingir uma altura maior. E a sua velocidade é a sua fé. Quanto mais fé, mais velocidade você tem. Só que o seu objetivo é aplicar a sua fé, usar o seu conhecimento para atingir o alvo da maturidade que é Cristo. E talvez você pense assim: pastor, mas eu nunca vou atingir o alvo que é Cristo. Esse é um alvo inatingível, sim ou não? Como é que eu vou atingir o alvo que é Cristo? Irmãos, eu quero te dizer, se você é cristão, se você está vivendo a sinceridade do Evangelho, se você está buscando ser a igreja que Jesus planejou, tanto como indivíduo quanto no coletivo, eu quero te dizer que quando você salta, o próprio Jesus te pega no colo e te joga por cima do sarrafo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que apesar de você não ter a capacidade de alcançar a medida de Cristo, o próprio Cristo se torna vida em você. Deixa eu explicar mais uma vez. Imagina, irmãos, que você morreu. Não estou torcendo para ninguém, hein? Eu espero que a sua vaga na fila de ida para o céu esteja bem longe, sua senha seja uma das últimas. Mas imagina que você morra, você vai para o céu, você chega lá no céu, está lá São Pedro na porta, ele está cheio de chave, ele abre a porta do céu e ele te pergunta: por que eu deveria deixar você entrar? E normalmente você responderia: eu sou uma pessoa boa, eu não matei, eu não roubei, você pode me deixar entrar. E Pedro vai virar para você e falar: pã, a senha está errada. E a pergunta é, que você deveria saber aqui: qual é a senha certa? Então eu vou te explicar uma coisa. O céu é um lugar perfeito, sim ou não? O céu tem pecado? Não tem nenhum pecado no céu. Então se você chegar ao céu com o pecado e você entrar no céu com pecado, o céu continua sendo santo? Não. Agora o céu tem pecado. Então como é que Pedro vai abrir a porta para você e vai deixar você entrar? Eu quero te dizer que só uma pessoa pode entrar no céu. E a única pessoa que pode entrar no céu se chama Jesus. Repete comigo: Jesus, só para eu saber que você está comigo. Jesus. Pastor, se a única pessoa que pode entrar no céu é Jesus, eu não tenho chance. Se o sarrafo para entrar no céu é Jesus, eu não tenho a mínima chance. Irmãos, é exatamente por isso que Jesus morreu na cruz. Porque quando ele morre na cruz,
Ele te dá a oportunidade de recebê-lo como Senhor e Salvador no coração. Quando você chega diante do céu, dentro do seu coração está a presença de Jesus. Ele está dentro de você. Pedro olha para você e ele, ao invés de olhar e olhar você e chamar Milene, João, Adaê, Rose, Márcio, ele olha para você e ao invés de ver você, ele vê o que está dentro do seu coração e ele fala: Jesus, que bom que você chegou, pode entrar. Então é o fato de ter Jesus no coração que nos dá livre acesso ao céu. Por isso que o texto está falando que a medida da estatura é o próprio Cristo. Feche seus olhos. A pergunta que eu quero fazer para você é: será que você, como indivíduo, você não quer chegar ao alvo que Jesus tem para você? Será que você não quer ter essa medida de Cristo na sua vida? Será que você não quer ter a certeza que você vai ter o seu acesso livre à presença do Senhor? Pastor, como eu faço isso? É simples. A Bíblia vai dizer que você pode fazer isso através de uma oração, convidando Jesus para entrar no seu coração. É simples, mas Ele morreu na cruz por causa disso. Ele morreu na cruz para que você pudesse ter a oportunidade de recebê-lo no seu coração. Então, se hoje você quer a presença de Jesus no seu coração, você quer livre acesso à eternidade, você quer ter a certeza que as portas serão abertas para você, eu quero te dizer, faça uma oração agora, recebendo Jesus no seu coração. Eu vou fazer uma oração, você pode repetir comigo. Se você quiser, você pode fazer essa oração junto comigo, nem precisa fazer em voz alta. Fala você e Deus. Diga com toda a sua fé, fala assim para Ele: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, vive no meu coração. Eu quero ser tudo aquilo que o Senhor planejou, em nome de Jesus, amém. Continua com os olhos fechados. Continua com os olhos fechados. Eu quero perguntar: quem fez essa oração comigo, declarando que você quer a presença de Jesus no seu coração de agora para sempre? Você fez essa oração comigo? Levanta a mão que eu quero abençoar a sua vida. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Glória a Deus, parabéns pela sua vida, parabéns pela sua decisão. Irmão, se você fez isso pela primeira vez, eu quero um desafio de fé para você. Eu queria que você ficasse de pé, só para orar. Se foi a primeira vez que você está fazendo essa oração, eu queria que você ficasse de pé, que eu quero abençoar a sua vida e sua família. Se você puder fazer isso, se você fez essa oração comigo pela primeira vez, fica de pé que eu quero orar com você. Fica de pé. Você na internet aí também, se você fez essa oração, escreve aí: eu orei, eu orei. Fica de pé, eu quero abençoar a sua vida. Senhor, eu coloco a tua igreja diante do Senhor. Primeiro, Senhor, nós queremos viver a intensidade do Evangelho. Primeiro, nós queremos ter a certeza que Jesus habita no nosso coração. Mas mais do que isso, nós queremos viver a unidade da fé e do pleno conhecimento do Senhor, a maturidade de Cristo, a estatura do varão perfeito. Senhor, nós não queremos ser como meninos inconstantes, levados daqui para lá, de lá para cá, como um vento e sorte de doutrinas. Pelo contrário, nós queremos ser edificados e edificarmos uns aos outros em Cristo. Nós queremos entender que nós somos partes de uma engrenagem que está aqui para abençoar vidas. Senhor, ensina a tua igreja a se assemelhar a Cristo, a fazer diferença nesse lugar, a ser uma igreja que é vitoriosa, porque ela exerce o seu papel. Abençoa cada indivíduo que tomou a decisão de fé agora, cada pessoa que orou recebendo a Cristo, que a história dela seja mudada pela presença do Senhor.
Abençoa essa igreja e nos leva ainda para mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos. Glória a Deus pela instrumentalidade do pastor Leandro. O Senhor continue trabalhando na sua vida, nas nossas vidas. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar ao Senhor. Esse cântico é uma oração. Nós estamos terminando esse momento do culto, porque o culto não acaba, nós vamos para casa, vamos cultuando ao Senhor ao longo da nossa vida. Sonda-me, Senhor. O Espírito de Deus trabalhando na vida da gente e fazendo com que a cada dia sejamos melhores, trabalhados pelo próprio Deus. Vamos cantar. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Que o Senhor nos use de acordo com aquilo que recebemos na mensagem, na palavra desta manhã. Feche os seus olhos.
Obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Nós queremos te pedir, Senhor, que saiamos daqui uma proposta, uma visão de vida diferente. Dá-nos, Senhor, a consciência de que nós podemos perder tudo em nossas vidas. Nós não podemos perder Jesus, nosso relacionamento com o Senhor. Nós te rogamos, Senhor, que o Senhor nos leve para os nossos lares, nossos afazeres, que nós possamos, Senhor, estar aqui, aqueles que puderem vir, a partir das 19h30, porque queremos, Senhor, te adorar, porque queremos prestar culto ao Senhor. Continua conosco. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, podem sentar. Eu só gostaria de destacar que as meninas da igreja prepararam o chá, o biscoitinho do chá. Irmãos, isso aqui está bonito demais, bonito demais. Eu vou pedir às irmãs que na saída do culto, está no salão social, é isso? Está aqui. Ok, está aqui no corredor. Podem falar com a irmã Viviane, está ali à disposição, e apanhe para você tomar o seu chá junto com as demais irmãs. Infelizmente esse aqui não é meu, eu ia gostar muito de tomar esse chá, de participar, mas não é o meu. Quero desafiar você, minha irmã, a fazer parte deste momento histórico na vida desta igreja. Não é porque nunca aconteceu, é porque vai acontecer de novo. As mulheres unidas em prol de ser purê de batata, pastor. Vamos caminhar juntos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado porque você veio. Muito obrigado pela presença dos nossos visitantes queridos. Que o Senhor continue abençoando as suas vidas. E aqueles que pertencem, que participam em outra igreja, quando puderem, não deixem de fazer uma visita a nós. Aqueles que não pertencem a nenhuma igreja, caminhem conosco. Nós queremos ser bênção na sua vida. Com uma oração silenciosa e após o pós-lúdio, o nosso culto estará encerrado.